bom dia a todos, com a graciosa presença do Senhor e a sua paz. Que todos possam estar felizes por poder ter a oportunidade de presenciar mais uma vez uma aula de cunho cristão para o crescimento espiritual de suas vidas. Senhor Deus, muito obrigado por nós podermos estar aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome, como igreja. Que o Senhor possa, ó Deus, nos abençoar, cuidar de cada um de nós e que nós venhamos a estar cada vez mais devotos a Ti, buscando este crescimento, que nós venhamos a proclamar o Teu nome nesta nova semana, com os corações gratos por tudo de bom que o Senhor já tem dado a cada um de nós, pelas vitórias nas várias áreas de nossas vidas, e que nós possamos tributar tudo isto, Senhor Deus, a Ti, que és o único Deus, digno de todo louvor e de toda honra. Que Teu Espírito Santo possa, mais uma vez, estar ao lado, ocupando as mentes e os corações de cada pessoa que terá a oportunidade ou mesmo vai ter a vontade de assistir à aula e assim saciar a sua sede espiritual. Fica conosco, Senhor, e em nome do Senhor Jesus, que nós oramos agradecidos mais uma vez por tudo e que nesta semana possamos vencer as astutas ciladas que Satanás causa a cada ser humano nas mais diversas áreas, mas nós possamos com isso confiar em Ti, sabendo que o Senhor é o nosso defensor, porque Tu és bem maior e o Senhor está em nós do que aquele que está no mundo. Nós declaramos isto com fé. Em nome de Jesus, oramos agradecidos mais uma vez. Amém. Então, o tema de hoje, um novo tema: quem não se comunica, se estrumbica. É uma frase bastante antiga e que muita gente já ouviu falar em algum momento. E isto é uma tremenda verdade. O ser humano é um ser comunicante, altamente sociabilizado, e não existe sociabilização sem o processo de comunicação existente entre as partes. Por isso, é preciso se comunicar. A definição de comunicação diz que é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de sinais semióticos. O que são sinais semióticos, afinal? São, por exemplo, artes visuais. Nós temos ali um exemplo claro do que é uma arte visual. Quando você vê aquele quadro, você imagina o estado de espírito da pessoa que o pintou, você pode imaginar isto. Você vê as cores das flores, o tablado da mesa, o fundo do quadro. Tudo isso quer te dizer alguma coisa e você pode agir com isto. É um tipo de comunicação. Pinturas das mais diversas. Nós sabemos que os seres humanos no passado, para se comunicar, deixavam hieróglifos, figuras pintadas em pedras, que são chamadas de pinturas rupestres. Tudo que tem este nome rupestre está envolvido com rochas, com pedras, na arte ou naquilo a que se refere. O cinema também é um meio semiótico de comunicação, fotografia, gestos. Hoje nós vemos aquelas pessoas fazendo aqueles gestos assim com as mãos. Aquilo se chama libras e é um tipo de comunicação. Nós temos também as comunicações auditivas, através do rádio, da música, da locução. Nós temos a moda,
como um meio de comunicação. Através da moda você consegue identificar muitas coisas ou situações no seu vestuário, adereços, cores variadas. Tudo isso tem um significado de comunicação também, além de muitas outras, incluindo, sem dúvida nenhuma, a religião. A comunicação é importante para a vida como um todo, como já dissemos. Por exemplo, na aviação. Jamais um avião conseguirá sair do ponto A até o ponto B se o comandante da aeronave não estiver com fones nos ouvidos, com um microfone e ajustando o tempo todo ondas de rádio no painel para sinais emitidos serem confirmadores do posicionamento do avião em relação ao globo, porque acontece uma coisa muito interessante aí. O avião, quando ele voa do ponto A ao ponto B, nós temos que entender que o solo que está abaixo do avião, ele não está parado, ele está se movimentando, a terra gira. Então o avião decolou, saiu do chão, está voando, mas a terra vai se movimentando abaixo dele. E isto tem uma grande influência para se perder do ponto de vista da onde se pretende ir. Não é como um carro que está todo o tempo no solo, né? Então tem os seus pontos estratégicos de confirmação de rota, né? De que se está no caminho certo. Com a aviação não é assim. Então os pontos radiográficos dão exatamente o posicionamento da aeronave, se ela está passando pela rota certa ou não, e também a própria comunicação, né, de aproximação com a torre de controle para o ponto B, onde ele se dirige, e de afastamento do ponto A, do aeroporto do ponto A, de onde ele saiu. Então as pessoas também vão conversando com o piloto para dizer como eles estão vendo aquela aeronave no radar, se está tudo correto. Então, comunicação, sem dúvida nenhuma, importante para que aquelas 300, 400, 500 pessoas que estão dentro de uma aeronave, dependendo do seu tamanho, possam chegar em segurança ao seu destino, tanto de dia quanto de noite. Nós temos também a comunicação importante no esporte. Ontem mesmo eu estava assistindo um jogo, o time oposto lançou uma bola para a área, o goleiro não falou que atrás do defensor tinha um atacante, e aí quase a defesa foi pega de surpresa, e aí o jogador da defesa fala para o goleiro: você precisa falar comigo. Deu para ler no lábio do jogador, falando isto para o goleiro: se você não falar comigo eu não vejo, complica a situação, fala comigo. O jogador falou. Eu achei muito interessante esta posição. No esporte, então, falar, ou então, como no vôlei, as pessoas põem as mãos atrás e mostram com os dedos a jogada que vai ser feita, sem precisar abrir a boca. É um meio de comunicação muito interessante que nós podemos ver. Tem também a comunicação na escola, através do processo de ensino-aprendizagem, onde o professor vai passar os conhecimentos para os alunos. Isso deve ser feito com um bom sistema de comunicação. Na igreja também é assim. Tudo que é falado na igreja, a igreja é uma escola, não deixa de ser, como muitas vezes já temos falado nas nossas aulas. Então, as aulas precisam ser muito bem dadas, com clareza na comunicação, para que quem está ouvindo possa se fazer entender e assim aproveitar, né, a mensagem e ela tornar-se eficaz na vida da pessoa pela eficiência com que ela é ensinada ou pregada. Nós temos também na educação familiar a comunicação como sendo algo muito importante que vai além dos limites. A comunicação na família atinge sentimentos, atinge a formação psicológica, a estruturação da vida do ser que ocupa um lugar numa determinada família.
A comunicação é muito importante dentro da estruturação familiar, porque atinge vários pontos ao mesmo tempo da formação de novas pessoas no âmbito familiar. Existe uma frase muito interessante que fala assim: essa pessoa fala mais do que o homem da cobra. Alguém já deve ter ouvido falar alguma vez sobre isto. Uma coisa muito importante é que só isso, falar muito, né, não basta. E nós temos uma questão visual também na televisão de um jogo onde o Corinthians estava indo bem no campeonato naquelas épocas, né? E o Tite, que era o técnico do Corinthians, se irritou contra um outro técnico do time opositor e ele falava assim, e ficou muito interessante essa imagem, sempre o pessoal lembra disso. O Tite fazia assim: você fala muito, você fala muito. Falava assim para o outro técnico. Então, falar muito, ou mais do que o homem da cobra, não basta. A comunicação é necessária se fazer entender, ou seja, falar e dizer, né? Por isso que tem aquele dito popular também, falou e disse, né? Porque falou e ficou muito claro aquilo que foi dito. Muitos professores hoje em dia, pela sua má formação, falam muitas coisas, mas não conseguem dizer, não conseguem transmitir. Ele sabe para ele não sabe transmitir a matéria aos seus alunos. Então, as transmissões comunicantes precisam ser dadas com clareza, com força, com concisão. E o que é concisão? É exatidão, é precisão naquilo que se quer ensinar. Por isso que, então, neste pacote todo que nós vimos até agora, posso reafirmar que quem não se comunica de fato se estrumbica. A China lançou recentemente um satélite para 6 gigas. E essas 6 gigas, chamadas de também gigabytes, eu acho que é mais ou menos por aí, servem para armazenamento e transmissão de dados da comunicação numa quantidade muito maior do que a que já se tem, que é a de 5 gigas dentro do âmbito comercial. Então, este novo satélite lançado vai ultrapassar o de 5 gigas. A capacitação dos equipamentos que tem esta quantidade de gigas para comunicação destinados a isso, em 100 vezes na sua velocidade e armazenamento. Então os homens estão sempre preocupados com essa questão. O homem é insaciável neste processo de comunicação, ou nesta necessidade de comunicação. E este aprimoramento também servirá para que as comunicações possam ser feitas quando se está a 10 quilômetros de altura deste solo, desse nosso solo. Então é uma questão de estudo por parte desse novo sistema que a China tem procurado, e parece que quem está atrás dela já para os próximos anos lançar também o seu satélite é a Coreia do Sul, que está disputando com a China nesse aspecto. E tudo isso servirá para monitorar áreas de plantio, por exemplo, porque nós sabemos que a agricultura nos países ela é muito importante, porque serve para saciar a fome no mundo, e cada vez mais pessoas vão surgindo no mundo, né? Nós temos hoje 7 bilhões e meio de pessoas ocupando o nosso planeta, então o alimento ele precisa ser muito bem desenvolvido, monitorado, né? Porque é uma responsabilidade grande para conter a fome da humanidade. Também servirá para detecção de incêndios florestais, navegação monitoradas com maior segurança, resgates internacionais, também para poder achar quem está perdido com mais facilidade dentro de um plano cartesiano, que envolve também essa questão de comunicação
o mundo acessa intensamente os meios de comunicação diariamente, e isso tem o seu lado também negativo, que pode trazer uma série de doenças muito parecidas com aquelas, inclusive, que são causadas por tóxicos, né? Elementos tóxicos, drogas, né? A questão de não controlar, a questão de dependência da comunicação é uma coisa preocupante por outro lado. Cerca de 4 bilhões e 100 milhões de pessoas já têm acesso à internet no mundo, dos 7 bilhões e meio que nós temos. Então, são muita gente, mas tem muitos países ainda, como Eritreia, Níger, que são países que não têm praticamente nada de comunicação. No Brasil, a média online é de 9 horas e 14 minutos por pessoa diariamente acessando os sistemas de comunicação. A Tailândia é o primeiro país no mundo com isto. Ela detém um score de 9 horas e 38 minutos, não muito acima do que o Brasil tem. São 24 minutos a mais, tão somente. Já o país que menos acessa meios de comunicação no mundo é a Coreia do Norte. Ela tem apenas 0,06 ou 0,06 de porcentagem de pessoas da sua população total que tem acesso à internet. É muito restrito e muito bem vigiado as questões de comunicação neste país comunista, e onde inclusive se persegue os cristãos. É o país número 1 em perseguição aos cristãos. Voltando-se então agora para a comunicação no campo espiritual, nós temos muito conhecido e provoca uma simpatia nas pessoas, numa grande faixa de pessoas no mundo, a psicografia, que é a comunicação com os mortos, onde o médium recebe a comunicação espiritual de uma pessoa que já partiu e ela vai escrever a mensagem e depois ler para quem está consultando aquele ente que já morreu, já partiu deste mundo. Mas nós sabemos que esta não é um meio de comunicação, este não é um meio de comunicação legítimo para se falar com o nosso querido Deus. Para falar com Deus, nós temos um instrumento muito eficiente e muito eficaz, que é a oração. É o único meio de comunicação lícito para falarmos com Deus. Jesus foi um grande comunicador. Nós temos, inclusive, em várias parábolas, a do semeador estando entre elas, em Lucas capítulo 8 e em outros livros também, que mais precisamente no versículo 8, após Jesus pregar e ensinar sobre a semeadura, ele diz: quem tem ouvidos, ouça, ouça. Então, eu estou falando e não é à toa, é isso que Jesus queria dizer. Eu ensinei, falei, apliquei e não é à toa. Vocês ouviram. E isso não é para perder tempo, é para metabolizar e fazer com que os frutos de tudo isso que eu ensinei surjam na vida de vocês. Essa é a preocupação que Deus tem ainda hoje com relação à sua palavra, para que nós entendamos tudo o que Deus nos pede. Inclusive esta parte dos evangelhos. Lucas, um dos evangelhos sinóticos. Como todo processo de comunicação, a oração precisa ser também, como eu já falei, com outros tipos de comunicação, a oração precisa ser específica também. Buscar sempre os meios e não os fins. O que significa isso? Eu vou pedir para que Deus me dê sabedoria, me dê saúde, me dê força, me dê estratégias para eu conseguir aquilo que faz bem a mim, que vem de encontro às minhas necessidades ou que eu almejo ter para uma satisfação pessoal, seja o que for. Então eu vou pedir a Deus isso e não vou pedir a Deus as coisas prontas para a minha saciedade,
Então eu não vou pedir para ele um carro, eu não vou pedir para ele uma casa, eu não vou pedir para ele mais dinheiro, eu vou pedir primeiro uma porção do seu espírito. E depois as outras coisas me serão acrescentadas mediante a minha ação, o meu relacionamento com ele, buscando ele em primeiro lugar e ele acrescentando as coisas a nós mediante aquilo que nós buscamos como meios e não como fins. Pode ser pronunciada a oração, mas não dizer nada em absoluto. Orações que são perdidas no tempo, vagas, não têm objetividade nenhuma e podem também chegar ao fim. A oração é um meio sensível ao mesmo tempo, né? Ele é completo, mas ele é sensível e pode chegar ao fim, pode esfriar a oração, né? Esse sentimento de querer falar com Deus, se eu não tratar ele com cuidado, como eu devo, ele pode se esfriar dentro de mim e eu não sentir mais o desejo de estar conversando com Deus. Isso é muito perigoso e pode acontecer com qualquer pessoa, e o tempo é um inimigo mortal com referência a isso. Não ter tempo para orar de jeito nenhum no dia a dia. Então, a palavra de Deus nos exorta o seguinte com referência a isso: vigiai e orai sem cessar para que não entrem em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. E um outro versículo de 1 Tessalonicenses 5,17 nos diz o seguinte: orai sem cessar. Apesar disso, a oração ela é instintiva no homem. Embora ele deva cultivá-la com carinho, ela já tem um instinto natural no seu interior. Através de expressões nós podemos ver isso. Por exemplo, se Deus quiser, é um termo muito usado para ou pelas pessoas, não talvez como deveria, né, ser usado no final das frases, né? Se Deus quiser farei isto, se Deus quiser farei aquilo, sempre dentro da vontade, do centro da vontade de Deus, melhor dizendo. Muitas pessoas falam, meu Deus, né? Lembram de Deus em momentos às vezes de aperto, mas lembram, não quando não deveria ser assim, deveria ser em todos os momentos nós lembrarmos de Deus. Deus te abençoe é uma outra frase que remete as pessoas a pensarem nisto, de que Deus pode abençoar a vida das pessoas. Então, isso está instintivamente dentro do homem, através das suas expressões no cotidiano. A oração é também uma expressão natural de sentimentos religiosos. Deus lhe disse, eu ouvi a sua oração e o pedido que você fez na minha presença. Declarei santo este templo, que você construiu como o lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e o protegerei. 1 Reis 9, 3 fala sobre isso no relacionamento com o rei Salomão, Deus conversando com ele. Em Tiago 5,16 há também uma advertência de se obter vitória na oração. Para isso é necessário confessar as culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então nós sabemos que para ter sucesso na oração, as culpas devem ser sempre confessadas e a oração um pelo outro não deve cessar em momento nenhum. Porém, por outro lado, há muitas causas que podem prejudicar a oração, né? Dentro deste versículo que mostra a culpa, né, da humanidade e que ela deve ser bem tratada para que a oração tenha eficácia na vida espiritual de uma pessoa. Então, as orações, então, se não forem atendidos estes parâmetros, podem não dar em nada. Quando o ser humano carrega mentiras, fraudes e ódio no seu coração, não há sucesso na oração. De acordo com Salmo 109, 1 e 7.
Eu não sei se está aparecendo aí no visor, mas se estiver, seria bom, porque você pode ler na sua Bíblia e confirmar isto, que há interrupção de oração quando o ser humano carrega mentiras, fraudes e ódio dentro do seu coração. Uma outra situação negativa também, quando por atitude própria se desobedece à Bíblia ou o seu conteúdo. Ou seja, eu não acredito na Bíblia ou acredito, mas sou teimoso e não vou fazer o que a Bíblia me pede com referência a um determinado assunto. Eu vou passar por cima o que prevalece é a minha vontade, não aquilo que está na palavra de Deus que expressa a vontade dele para a minha vida. De acordo com Provérbios 28:9, está lá avisado, muito bem claro isso aí. E, se assim for, as orações também são impedidas. Quando se ensaiam orações, as orações são ensaiadas, palavras decoradas, de acordo com Mateus capítulo 6, versículos 5 a 6, e também em Mateus, mesmo capítulo, só que versículos 7 e 8, imediatamente posteriores a este, a oração é apenas uma falação mecânica, não tem sentimento, não tem espiritualidade, não tem quebrantamento, não tem nada. É uma conversa de comadres, né? Uma coisa mecânica, sem sentido algum. Também quando a amargura cresce ou mora dentro de uma pessoa por ela não perdoar alguém por algum feito contrário a ela, então Marcos capítulo 11, versículos 25 nos remete a isto. As orações não são também ouvidas com sucesso. Quando as coisas em termos de relação doméstica não vão bem entre marido e mulher, o marido bate na mulher, a mulher fala mal do marido para os outros, os filhos estão nessa parada também, tem confusão de todos os tipos, até por falhas no processo de educação, de comunicação, também como nós estamos tratando hoje. Então, as orações não serão tidas como valorosas neste quesito, como está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Quando a impureza domina a vida de uma pessoa, através de orgulho, através de outros sentimentos pecaminosos, impuros, né? Ou quando as pessoas querem dominar as outras através de influências para a satisfação de seu ego, ou domínio político, né? Entenda-se aqui o domínio político não como sendo ligado à política cívica, mas ligados à política no seu significado de boas relações, de solução de problemas, né? Então, por questões políticas dentro da igreja ou fora dela, as coisas vão acontecendo à revelia do querer de algumas pessoas. Isto é contra o querer de Deus e as orações aí também podem ser interrompidas. Tem uma frase que resume isto. Moisés, os donos da cadeira estão impedindo o acesso ao altar e ao próprio Deus por parte de outras pessoas, aqueles que dominam o povo. E tem muita gente por aí hoje dominando pessoas no âmbito religioso, como se elas fossem animais presos em curral. E as pessoas não observam isso porque não conhecem as Escrituras, e muitas nem querem conhecer, vão pelo movimento apenas. E aí então, quando a culpa no coração existe, por exemplo, pessoas que enganaram outras com a ferramenta da mentira, sabemos que muitas vezes para se livrar de uma mentira, uma pessoa precisa se valer de muitas outras mentiras, e isto emaranha toda uma situação e a oração dela não será atendida de acordo com o que está escrito em Salmos capítulo 51, versículo 3. Então, meus irmãos, para finalizar, e tão somente por isso, tudo o que foi dito, chegamos a uma conclusão, que o poder do cristão está na oração. Não percamos o costume de orar, seja onde
e como for. Deus vos abençoe nesta nova semana, que vocês venham a ter a convicção de que estão servindo a Deus como Ele pede, e até a próxima, se Deus assim o permitir. O poder do cristão está na oração. Quem ora constante vencerá em todo tempo a tentação. O poder do cristão está em Jesus. Cristo nos diz, orem sempre, sempre, porque a resposta está na oração. E o inimigo cairá vencido, cairá em teus pés, e toda luta, sim, toda prova poderás vencer. Se oras fervente com toda a tua mente e o teu coração, as forças do mal querem destruir-te e ferir-te, mas não poderão. E o inimigo cairá vencido, cairá em teus pés. E toda luta, sim, toda prova poderás vencer. Se oras fervente com toda a tua mente e o teu coração,